Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Aguinaldo Júnior e vou falar um pouquinho para vocês sobre a disciplina de arquitetura de computadores. No vídeo anterior, pessoal, a gente falou um pouquinho sobre portas lógicas, falamos sobre a porta não, a porta e ou AND, a porta ou OR, a porta não e, a não ou, a porta ou exclusiva e a porta coincidência. Demos uma introdução sobre as 7 portas lógicas aqui. Em relação a cada uma das portas lógicas, falamos sobre a tabela verdade de cada uma, o símbolo de cada porta, a expressão lógica que representa cada uma dessas portas lógicas e também da função lógica de cada porta. Falando um pouquinho agora sobre as expressões booleanas obtidas de circuitos lógicos. Então, a partir de um circuito lógico, esse é um desenho de um circuito lógico, nós podemos chegar a uma expressão booleana, uma expressão que nós iremos utilizar em lógica digital. Aqui nesse desenho nós temos ele dividido com algumas portas lógicas, nós temos uma, duas, três portas lógicas. E também temos as variáveis de entrada. Então nós temos aqui a variável de entrada A, variável B, variável C e variável D. Então notem que essas variáveis de entrada estão indo para uma porta. Então na primeira porta aqui, que é representada por esse símbolo, temos entrando a variável A e a variável B. E essa porta representa a porta OU. Então esse é o símbolo da porta OU, assim como esse aqui embaixo. Os dois são símbolos, essas duas portas representam a porta OU. A porta OU é representada pelo sinal de adição, sinal de mais. Então as duas representam aí o sinal de adição. E aqui é outra porta, a porta E. A porta E é definida como o sinal de multiplicação, o vezes, o pontinho lá. Então, nessa primeira parte aqui da expressão, nessa primeira porta, nós temos, entrando na porta, como dissemos, A e B, e aí com o sinal da adição. Vamos fazer agora, então, a parte da expressão que representa essa porta lógica. Primeiro, vamos colocar lá a variável a porta OU e a variável B. Então, seguindo aqui, ó, a variável a variável B e a porta OU. Com isso, nós temos essa primeira parte dessa nossa expressão. Depois, indo para a segunda porta aqui embaixo, nós temos, entrando nela, as variáveis C e D. Também a porta OU. E aí, a nossa parte da expressão vai ficar C, que é a primeira variável, ou D. Então, nós temos C ou D aqui embaixo. E aí, cada uma das expressões, das subexpressões, vamos dizer assim, se encontram com essa porta E. A porta E representada pelo ponto da multiplicação. E aí nós temos a primeira parte da nossa expressão, que vem aqui de cima, A mais B, e aí coloquei entre parênteses por causa da precedência que nós temos em relação à matemática, porque a multiplicação, ou seja, a porta E tem prioridade sobre a porta OU. E aí nós temos o símbolo da multiplicação e depois C ou D, que é a segunda parte da nossa expressão. Isso vai gerar essa expressão lógica aqui, onde nós temos a nossa saída, a nossa solução, que é o quê? A solução é igual a ou B, o resultado disso na porta E com o resultado de C ou D. Basicamente, essa é a nossa expressão obtida através desse circuito lógico. Então, a gente olhando o desenho, olhando o circuito, nós temos que chegar a essa expressão. Depois existe uma outra forma de a gente obter um circuito lógico, então a gente criar um desenho a partir de uma expressão booleana. Então você já tem uma expressão daquela montada e aí quer criar o desenho, fazendo o passo inverso do que nós mostramos ali. Para criarmos esse circuito lógico, o método para resolução consiste em identificar as portas lógicas na expressão e depois desenhar
com as ligações a partir das variáveis de entrada. Então, nós temos essas variáveis de entrada, por exemplo, aqui nós temos a variável A, a variável B, a variável C, a variável D. São as variáveis que nós temos aqui. Deve-se respeitar sempre a hierarquia das funções aritméticas, ou seja, a multiplicação tem precedência sobre a adição, só que o parênteses retira toda essa precedência, o parênteses vem antes. Temos também a porta não, que tem prioridade sobre todas as outras, e assim por diante. Para exemplificar, vamos obter um circuito a partir dessa expressão aqui, ó, que é essa, a nossa saída, a nossa solução, igual a, entre parênteses, A ou B, e a porta C, e novamente, entre parênteses, B ou D. Então, nós vamos ter aqui uma porta lógica ou outra porta lógica ou aqui nos dois parênteses, e aqui a solução da porta lógica, a solução da porta lógica ou com a variável C e a solução da porta lógica ou com a variável C também. Como é a porta E, nós podemos usar até as três entradas na mesma porta. Na porta E e na porta O, nós podemos usar mais que duas entradas. Para o primeiro parêntese, né, tem uma soma booleana, que é o quê? A ou B. Então, a porta OU, que é a porta da adição. O circuito que executa, então, vai ser a porta OU. Para o segundo termo aqui da nossa expressão, nós temos também uma outra soma booleana, que é o B ou D. Então, que é essa parte aqui, B ou D. Logo, o circuito será também a porta OU. E depois, né, nós vamos ter a multiplicação, que esses dois pontinhos aqui do lado do C, da variável C, com o resultado desses dois parênteses. Então, o resultado desses parênteses irão nessa porta com a variável C. Ou seja, essa porta da multiplicação é a porta E. Para finalizar, vão unir essas ligações entre todos os circuitos. Vamos ver isso passo a passo no próximo slide. Olha lá, nós temos a expressão S, a nossa saída, a nossa solução é igual a A ou B com a variável C, com a porta E, e aqui B ou D, então a porta OU. Uma porta OU, outra porta OU, então duas portas OUs e uma porta E que nós vamos utilizar aqui para essa expressão. Aqui vamos fazer um passo a passo. Então, o ideal é a gente ir fracionando essa nossa expressão para chegarmos ao circuito lógico, ao nosso desenho completo. Primeiro passo, nós vamos pegar esse parênteses aqui e resolver ele, criar o desenho apenas desse parênteses. Para isso, iremos utilizar a porta OU, essa daqui é a porta OU, que é o símbolo da adição. Essa porta, esse desenho representa o sinalzinho de mais aqui, que é a nossa porta OU. E aí nela vamos ter duas variáveis de entrada, a A, que está aqui, e a variável de entrada B, que está aqui. Então isso que nós vamos ter de entrada. E isso gerará uma saída, e vamos chamar essa saída de S1. Então essa parte aqui é a nossa solução 1. E essa outra parte aqui vamos chamar de solução 2, S2. Que seria essa segunda parte aqui. Nessa segunda porta lógica, também a porta OU, então com as variáveis B ou D. E nós temos aqui a saída 2, a nossa solução 2. Aqui representando através desse circuito. E aí, pessoal, a nossa saída 1 vai entrar nessa outra porta lógica, que é a porta E. Então vai vir o S1 para essa porta E e o S2 também aqui para essa porta E, criando assim o nosso circuito lógico. Temos aqui o S1 com a variável C e a solução 2 também com a variável C. Essa é a representação da nossa porta lógica. Deixa eu só limpar aqui. Então, nós teremos essa saída e essa outra saída aqui interligada na porta juntamente com a variável C. Num terceiro passo é mostrado o circuito lógico inteiro montado, e aqui é colocado as variáveis, ao invés de colocar ao lado da porta, foi colocar tudo na parte de cima, com um chaveamento ligando essas portas. A variável A entrando aqui na porta OU,
a variável B entrando aqui na porta OU e também entrando aqui na segunda porta OU, a variável C entrando na porta E e assim por diante. É o nosso circuito lógico montado, então ele pode ser representado dessas duas formas, tanto essa daqui que nós mostramos ou ela assim, colocando as variáveis acima e mostrando as ligações entre essas variáveis e as portas. Vamos para o próximo slide. Depois de montarmos, nós vimos como montar a expressão lógica e vimos como montar o circuito lógico. E através de uma expressão booleana, podemos também montar a tabela verdade. Uma maneira de se estudar a função booleana é utilizando a tabela verdade. Para extrair a tabela verdade de uma expressão, devemos seguir alguns procedimentos, alguns passos para essa montagem da tabela. Primeiro, para a gente montar a tabela verdade, temos que montar um quadro de possibilidades. Depois, temos que montar as colunas para os vários membros da equação. Então, nós vamos dividir a equação, dividir essa expressão em vários membros e aí montar colunas específicas para esses membros. Depois, nós vamos preencher essas colunas com os resultados. Depois, montaremos uma coluna para o resultado final e iremos preencher essa coluna com os resultados finais. E essa coluna que vai ser a nossa representação da tabela verdade. Para exemplificar esse processo, vamos utilizar essa expressão aqui, ó. S, nossa solução, nossa saída, é igual a A. Quando não tem nenhum símbolo aqui, quer dizer que ele é a multiplicação, é o vezes. É o símbolo da multiplicação. Ou seja, é a porta E. A e B negado com C, ou a porta sinal de adição, ou A e D negado, ou A negado e B e D. Isso que nós temos em relação a essa expressão que foi dada como exemplo aqui. A expressão contém 4 variáveis. Então, nós temos A, B, C e D. 4 variáveis. Certo? Essas 4, para a gente saber, para a gente montar a tabela verdade e ver qual a possibilidade, quantas combinações de entrada podem ter com 4 variáveis, temos que fazer um cálculo, que é o que? Nós temos que pegar 2 e elevar ao número de entrada que nós temos. Então, nós temos 4 variáveis, então 2 elevado à quarta potência. 2 elevado à quarta potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. E 8 vezes 2 é igual a 16. Então, nós temos 16 possibilidades de entrada, de combinações de entrada, para a gente montar a nossa tabela verdade. Dessa forma, nós vamos montar o quadro de possibilidade com 4 variáveis de entrada e 3 colunas auxiliares, para a gente montar cada membro da expressão e ser visível aqui na tela também. Montando essa tabelinha verdade. Aqui nós temos a tabela, que até tem no material, na plataforma. E aí nós temos as variáveis de entrada. A variável B, a variável C e a variável D. E aqui, nesse quadro, nessas 4 primeiras colunas, nós temos as possibilidades de entrada. Então, nós temos a possibilidade de todos serem 0 ou a última de todos serem 1. E aí as combinações que nós podemos ter entre zeros e uns aqui no meio. Como a gente montou? Como a gente sabe que tem essas 16 linhas? Porque a gente fez lá 2 elevado a 4, que deu 16. Então, por isso, criamos 16 linhas. E a partir disso, nós podemos criar nossa tabela. Fazendo uma divisão simples, aqui dá para criar uma tabela de forma fácil e decorar de forma fácil como criar essa tabela. Então, nós temos lá, por exemplo, 16. 16, se a gente dividir 16 por 2, nós vamos ter 8 elementos. E aí nós vamos dividir os números assim. Como a gente só tem 2 possibilidades, ou C0 ou C1, fica fácil da gente montar. 16 dividido por 2 dá 8. Nós temos, vamos colocar aqui 8 zeros, aqui ó, na nossa tabela, 8 zeros, e 8 número 1. 8 número 1. E a gente montou a nossa primeira coluna. Depois vamos dividir de novo por 2, vai dar 4. E aí nós vamos montar com 4 zeros, 4 uns.
4 zeros, 4, 1. Depois, vamos dividir de novo por 2, pela metade. Dá 2. Então, vai ficar 2 zeros, 2, 1. 2 zeros, 2 número 1. 2 zeros, 2, 1. 2, 0 e 2, 1. E depois, dividir por 2 vai dar 1. 1, 0, 1. 1, 0, 1. 1, 0, 1 número 1. 1 número 0, 1 número 1. 1, 0, 1, 1. 0, 1. 0, 1. E 0, 1. Com isso, nós temos a montagem da nossa tabela verdade, do nosso quadro de possibilidades. A partir desse quadro de possibilidades, nós iremos fazer os membros da nossa expressão. Nós dividimos ela em 3 membros, em 3 partes, e aí nós podemos fazer os cálculos. Deixa eu só limpar aqui, apagar. Opa. Então, nós temos aqui, ó, primeiro, nesse primeiro membro, nós temos porta E, como não tem o símbolo, a gente sabe que falamos lá no slide anterior que a porta E é o símbolo da multiplicação, o vezes, o pontinho. Nós temos para realizar, nós vamos pegar para tirar o resultado, o que? A variável a variável B negada, então nós vamos ter que negar o B aqui, e a variável C. Então, primeira coisa, vamos negar o B. O que é a negação do B? Que é aquele traço em cima do B. É inverter o número, que é 0 vira 1, que é 1 vira 0. Então, como está 0 aqui, virou 1. 1, 1, 1. Depois, 0, 0, 0. 0, 0, 0. Depois, 1 de novo. 1, 1, 1, 1. E o último, 0, 0, 0, 0. Montamos aqui o nosso B negado. Então, essa parte que está aqui é a negação da porta B. E aí nós vamos trabalhar com a função lógica da porta E. A porta E, lembram lá? Ela só vai ser 1 quando todos forem 1. Aquela regrinha lá da porta E. Tem 0 no primeiro, ó, todos começam com 0 no A. Então, todos esses daqui, ó, a gente sabe que vai ser 0. Que é o que, ó? Aqui é 0, é 0, é 0, é 0. Essa tabela aqui já está certa, já está ali da forma certa. Então, nós estamos vendo por que está montando. Então, aqui é 0 e aqui é 0 também. Notem que deu igual. Aqui é 1, então aqui a gente pode ter algumas possibilidades de ter 1 aqui como resultado. Só que aqui ó, nós temos 1, e aí nós vamos pegar esse B, a gente não vai utilizar, certo? É o B negado. 1, 1, só que o C é 0, então é 0. 1, 1, só que o C é 0, então é 0. 1, 1, 1. Então aqui, ó, as 3 são 1. As 3 colunas que nós estamos utilizando são 1, aqui é 1 e aqui é 1. Nesse caso, resultou em 1. Nos outros lá tinham resultado em 0. Nesse caso, olha lá, 1. Então, nós temos o 1 aqui, 1 de novo e 1 novamente, as 3 1s. Então, o resultado deu 1. Aqui, 1, só que aqui é 0, 0, então é 0 mesmo. 1 tem 0, aqui é 0. Ó, aqui tem 0, é 0. Aqui tem 0, é 0. Então, nós chegamos ao resultado do nosso primeiro membro, da nossa primeira parte da expressão. Agora, a segunda parte da expressão é A e D negado. Então, com a porta E. Vamos limpar aqui novamente. Então, nós vamos usar a coluna do A e a coluna do D, só que negado. Para negar a coluna do D, a gente vai ter que inverter. O que é 0 vira 1, o que é 1 vira 0. Então, vai ficar... Vamos fazer todas essas inversões aqui. O que é 0, o que é 1 vira 0, o que é 0 vira 1, o que é 1 vira 0, o que é 0 vira 1, o que é 1 vira 0, o que é 0 vira 1, o que é 1 virou 0, o que é 0 vira 1, o que é 1 virou 0. E aí, com isso, montamos o D negado. Vamos pegar agora as duas colunas, o resultado das duas colunas na porta E, que é a multiplicação, como não tem um símbolo aqui, é a multiplicação. A ou D, nós vamos pegar o 2. Lembrando que a regra lá do E, que a gente falou agora há pouco, só vai ser 1 quando todos forem 1. Lembrando que no A, aqui os 8 primeiros também deram 0. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Os 8 primeiros membros aqui são 0.
Depois, aqui pode começar a dar 1. Aqui para baixo, porque todos aqui no A são 1. E aí nós vamos ver qual corresponde também no D negado ser 1. Aqui, o A é 1 e o D negado também é 1. O resultado é 1. Tá ok ali. 1 e 0. Aí não deu. Aqui é 0. 1 e 1. Aqui deu. Aqui é 1. 1 e 0. Aqui é 0. 1 e 1. Aqui é 1. 1 e 0 é 0. 1 e 1. Então, nós temos 1 na saída. E 1 e 0. Nós temos a saída 0. Então, está certinho também essa nossa segunda coluna. Que nós descobrimos por que esses resultados aqui. Agora, vamos para o terceiro membro dessa nossa tabela verdade. Deixa eu limpar aqui novamente. Nós vamos pegar agora o A negado, então nós vamos ter que negar o A, o B e o D. Primeiro vamos negar o A. Então, o que é 0 vira 1. E o que é 1 vira 0. Opa, quase não saiu 0 aqui. Isso que nós temos em relação ao A negado. Então, aqui a negação da variável A, da entrada A. Então, nós vamos pegar para resolver esse membro da equação, a porta E, né, nos dois casos aqui. E aí nós vamos ter a saída se todos forem 1. No nosso caso aqui, ó, nós temos a variável A negado, a B e a D. Aqui é 1, só que no B é 0. Ó. Nos 4 primeiros aqui do B são 0. Então vai dar 1, 2, 3, 4 zeros. Porque a gente já viu que o B aqui é 0. Aqui, ó, o 1, aqui o B também é 1, só que o D é 0. Então, deu 0 a saída. Na A negada é 1, na B também é 1 e na D também é 1. Então, nesse caso, a saída é 1. Aqui nós temos 1, 1, só que 1, 1 e o 0 aqui na D, então não dá. Aqui nós temos 1, 1 na B e 1 também na D. Aqui também a saída é 1. Ó. Então, na de cima era 0. Aqui nós temos tudo 0, tá vendo? Daqui para baixo. Então, tudo vai ser 0. Ó. 8 zeros aqui, vai ser 8 zeros também aqui na nossa tabela, na nossa coluna da tabela. E aí montamos esse terceiro membro da equação. Então, vimos como montar o primeiro, como montar o segundo, como montar o terceiro. Vamos ver a resolução dessa nossa equação. Nós vamos pegar esses 3 membros aqui. Então, o primeiro membro, o segundo, o resultado do segundo membro e o resultado do terceiro membro. E fazermos a resolução deles com a porta OU. Aqui, ó, sinalzinho de adição. Vamos envolver ele com a porta OU. Lembrando que a porta OU, ela tem aquela função lógica da porta OU. Essa função que eu falei, essa daqui. A função da porta E que eu falei, essa aqui, ó, assume o valor 1 quando todas as variáveis forem 1 e nos demais casos 0. E aqui o que nós vamos usar na nossa solução final é essa daqui, a porta OU. Que lembram a expressão lógica lá? Ela vai assumir o valor 0 quando todas as variáveis forem 0. Em todos os demais casos vai ser 1. Então só vai ser 0 quando tiver todos com 0. E é isso que nós vamos usar para fazer essa solução final da nossa tabela. Então, voltando para a tabela, nós temos aqui então a porta OU, que só vai ser 0 quando todos forem 0. Nesse caso aqui, todos são 0, ó, os 3 elementos são 0, então é 0. Todos são 0 também na segunda linha, então aqui é 0. Todos são zeros na terceira linha, aqui também é 0. Todos são zeros na quarta linha, aqui é 0. Todos são zeros na quinta linha, a saída é 0. Na sexta linha aqui, ó, nós temos 0, 0, só que tem um 1 aqui, então a saída é 1. Todos são zeros nessa linha, então saída 0. Aqui nós temos um 1. Então a saída é 1. Aqui também nós temos o 1, ó.
Então, saída 1. Todos são zeros nessa linha. Então, saída é 0. Temos 1 nessa linha, então saída é 1. Temos um 1 nessa linha também, então a saída é 1. Temos um 1 nessa linha, a saída é 1 também. 3 zeros aqui nessa linha, então saída 0. Temos um 1 nessa linha, saída 1. E aqui 3 zeros, a saída é 0. Com isso, nós temos o nosso resultado final da nossa expressão booleana. É basicamente assim que você monta a tabela verdade a partir da expressão. Então, nós criamos o quadro de possibilidade, colocamos quais as possibilidades são possíveis e aí começamos a utilizar as portas lógicas e a função lógica de cada porta para chegar ao resultado em zeros e uns da saída. Então, o resultado da nossa tabela verdade é esse daqui. Então, a resposta da nossa tabela verdade, a resposta final é essa. Deixa eu só apagar aqui. A resposta final da nossa tabela verdade é essa coluna aqui. Falando um pouquinho das referências da nossa disciplina, que é o básico dos livros que nós utilizamos para montar o material do AVA, para criar essa videoaula, entre outros, é esse daqui. Então, nós temos 4 livros aqui sendo citados, são os livros base da nossa disciplina.